Olá, torcedor gremista. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos aqui com um jogador muito relevante para a história do Grêmio. Mas se eu chamar ele de Luiz Carlos Vaz da Silva, ninguém conhece. Mas Luiz Carlos Goiano, como vai, meu amigo? Tudo bem? Ô, Fábio, tudo bem, graças a Deus. Prazer estar participando com você. Goiano, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós do início da tua carreira no futebol. Tu começasse no Atlético Goianiense? Fábio, na verdade, assim, eu não cheguei nem a assinar no Atlético Goianiense. Foi um clube onde eu fiz 5 jogos amistosos no final de 86 e eu tinha um papel para assinar e voltar no início de 87. Só que eu recebi uma proposta do Grêmio Novo Horizontino, que é o clube onde eu trabalho hoje. E eu acabei optando por vir para cá, para São Paulo, até um conselho de um amigo meu, que estava jogando no Novo Horizontino naquela ocasião, e ele tinha começado no futebol goiano. E ele me aconselhou a vir para São Paulo, porque São Paulo tinha visibilidade melhor. Eu acabei ouvindo esse amigo e vim fazer um teste no Novo Horizontino em 1987. Eu tinha 18 anos de idade, acabei vindo para Novo Horizonte e deu certo. Mas o Atlético Goianiense foi uma porta que já estava aberta para eu dar início à minha trajetória. Mas são coisas do destino, eu acredito que Deus tem um controle de tudo, né? E acabei vindo para Novo Horizonte e aqui me projetei. Fiquei no clube durante 8 anos, né? Joguei 2 anos na base, joguei 6 anos no profissional. E aí fui transferido diretamente para o Grêmio de Porto Alegre em 1995. Tu foste vice-campeão paulista, né? Sim, sim. Naquela ocasião era o meu 2º ano de profissional. Eu subi em 89, em 90, o Novo Horizontino foi vice-campeão paulista. Aí tu passasse por alguns clubes do interior rapidamente e depois fosse para o São Paulo, né? Sim, o Novo Horizontino, a história do Novo Horizontino é o seguinte: o Novo Horizontino sempre jogou o Campeonato Paulista e a segunda parte do ano ele não disputava o campeonato. E aí nós éramos emprestados, os jogadores que foram formados aqui. Então eu saí emprestado para a Ponte Preta, para o São José, para o Sport Recife, para o São Paulo, para o Remo. Toda a segunda parte do ano eu saí emprestado. E foi numa dessas saídas que eu joguei no São Paulo em 1993. E no São Paulo tu tivesse uma carreira bastante exitosa, né? Inclusive tu fosse campeão do mundo. Né? Sim, eu tive a felicidade de jogar no São Paulo, naquele timaço, né, do Tele Santana. E curioso porque nesse ano de 93, Fábio, foi um ano em que o Novo Horizontino ele baixou para a 2ª divisão do campeonato estadual. Sim. Nós jogamos a Série A2 do Campeonato Paulista. Só que nós fomos campeões. Então, quem era campeão da Série A2 entrava na disputa final do Campeonato Paulistão. Então, nós entramos e nós caímos no grupo do São Paulo. Nós perdemos o jogo em casa de 1-0, mas eu fiz um grande jogo. E esse jogo que me credenciou para ir para substituir o Pintado. Então, foi um jogo que nós perdemos o jogo, mas eu consegui fazer um grande jogo e acabei tendo a felicidade de jogar no São Paulo emprestado. E eu acho que dali também abriram-se outras portas, né, maiores, como foi a do Grêmio. Porque eu lembro que o Filipão e o Fábio Koff estavam assistindo esse jogo, nós jogamos contra o Internacional, e eles comentaram que tanto eu como o Dinho poderia ser a dupla de volante do Grêmio futuramente, né? Quer dizer, eles brincaram e acabou dando certo futuramente, né? No início de 95, estava chegando no Olímpico eu e o Dinho, né? Então, tudo cooperou aí para a gente fazer também um grande trabalho aí no Sul. Pois é, isso é um assunto que eu ia te perguntar. Tu jogaste com o Dinho no São Paulo, né? Como é que foi essa parceria lá? Assim, eu joguei muito pouco no São Paulo. Eu cheguei no São Paulo, na minha chegada nós já saímos para fora. Nós fomos para a Espanha para jogar o Ramon de Carranza, Teresa Herrera, e nós fizemos nessa saída de São Paulo 17 jogos. Sim. Entre amistosos ali em Los Angeles, no México, enfim, na Espanha.
E quando nós retornamos para iniciar o Campeonato Brasileiro, na quarta partida do Campeonato Brasileiro, eu tive uma lesão séria no joelho. Um jogo contra o Flamengo do Maracanã, acabei torcendo o meu joelho e não tive uma sequência. Acabei voltando bem no final do campeonato, ainda fui relacionado para ir para Tóquio, mas assim, eu joguei pouco com o Dinho no São Paulo. Acho que nós jogamos umas 20 partidas juntos, mas assim, essa dupla ela afinou mais quando nós encontramos aí no Grêmio. Aí sim foi uma dupla que realmente teve um entendimento melhor. Sim, porque tu saísse do São Paulo, fizesse uma rápida passagem no Remo e aí viesse para o Grêmio, né? Como foi, Sim, como foi essa tua vinda para o Grêmio? Então, essa ida minha para o Grêmio, ela, na verdade, assim, eu tinha uma situação mais certa no Botafogo do Rio, porque eu tinha 2 conterrâneos que estavam lá, né, o Wilson Goiano e o Túlio, e eles me ligavam, conversavam comigo para que eu fosse para lá. Só que no meio dessa negociação, desse interesse do Botafogo, surgiu também o interesse do Grêmio. E eu me lembro que eu estava no Remo, o Grêmio foi jogar contra o Paysandu e eles foram treinar no campo do Remo. E terminou o nosso treino, nós saímos rapidamente, porque o Grêmio chegou, e o seu Berardi me entregou um cartão, né, dizendo que ele estava acompanhando os jogos, e já seguia já de algum tempo, analisando, e eles tinham interesse em que eu fosse para o Grêmio no início de 95. E na ocasião, o Cuca era o nosso meia, o Cuca, que hoje é treinador do Atlético Mineiro. Eu falei com o Cuca falou, nossa, não discute nem salário, não discute nem salário. Vai correndo, é um grande clube. E eu, assim, por acompanhar o campeonato, o Grêmio sempre me chamava muita atenção, até pela característica, pelo perfil, né, pela identidade do Grêmio, né, era um time que era brigador. Eu sempre tive, né, no meu perfil, também essa determinação, um jogo mais de pegada, assim, né? E eu me identificava, eu gostava muito ali quando o Grêmio jogava Supercopa, na época era Supercopa, né? Eu acompanhava. E aí, nessa disputa entre Grêmio e Botafogo, eu tive uma participação 100%, eu posso dizer assim, porque chegaram as 2 propostas, o Novo Horizontino, e o presidente do Novo Horizontino, na ocasião, me perguntou para onde eu queria ir. Eu falei, eu quero ir para o Sul. Então, eu acho que a escolha também foi acertada, né, tudo, e infelizmente encontrei bons profissionais e boas pessoas que também me ajudou bastante. E financeiramente era melhor a proposta do Grêmio ou tu viesse por todo esse contexto que tu falasse agora? Não, na verdade, assim, a proposta do Botafogo na ocasião, ela era até melhor. Mas aí pesou muito sobre a questão do lugar, assim, a questão de uma segurança, né? Eu entre aspas, assim, eu sempre achava que o Rio de Janeiro era um lugar perigoso. A gente via muita situação assim de bala perdida, aquele negócio todo, né? E eu saí de um lugar muito simples, né? Eu vim de Goiás, praticamente de uma cidade do interior ali, pertinho de Goiânia, mas do interior. Então, eu queria um lugar assim que eu pudesse ter um pouco mais de tranquilidade com a minha família. Eu acho que a decisão foi acertada em tudo. Então, hoje eu vejo que todas as decisões que foram tomadas lá atrás, elas foram muito boas para mim. Que bom. E aí tu viesse para o Grêmio e ficasse de 95 até 99, né? Mas foi um Isso. período onde o Grêmio tinha um elenco fantástico e vocês ganharam praticamente tudo que disputaram, né? Nós, de 95 até o meio de 97, foram 2 anos e meio, assim, que o Grêmio teve uma fase extraordinária, né? Então, aí, depois do meio de 97, começaram a surgir os problemas, né? A equipe começou também a ter dificuldade. Nós chegamos no final de 97, tendo que ganhar um jogo no Rio de Janeiro, Fluminense, senão a gente corria risco de rebaixamento. Então, nós começamos já a viver uns problemas técnicos e até por falta também de uma reformulação. O elenco de 95, 96, ele foi desfeito e as peças que chegaram demorou um pouco a se encaixar. Então, a gente viveu um momentinho ali difícil, mas
durante 2 anos e meio, foram anos vitoriosos, com muitos títulos, né, com várias conquistas, e foi bom demais. Goiano, eu listei aqui os títulos que tu conquistaste pelo Grêmio. A Libertadores de 95, em 96 a Recopa, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil em 97, a Copa Sul em 99, né, no finalzinho, 3 gauchões, 95, 96 e 99, mais a Copa Sanva, né, foi uma Copa disputada lá no Oriente, e a Copa Renner também de 96. Foi um período extremamente exitoso. Foi um período muito vitorioso, Fábio. Eu acho assim que isso marca, né? Eu acho que a gente se deveu também muito ao grupo que foi montado, né? Tanto a comissão técnica, como quem comandava, o presidente, enfim, todas as pessoas que trabalhavam na diretoria. A gente conseguiu fazer um grupo forte, né? Um grupo com um objetivo claro, né? Então, simples, muito humilde, trabalhador, né? Mesmo com bons jogadores, o Filipão conseguiu também mobilizar esses grandes jogadores para fazer um jogo, quanto fosse necessário, um jogo de superação, todo mundo comprava, né? Hoje eu vejo, nós jogamos até esse final de semana com o São Paulo, aqui em casa, e depois alguns jogadores do Novo Horizontino relatando a qualidade técnica do São Paulo, que é muito diferente, né? O jogador de alto nível, mas às vezes só isso não basta. Eu acho que você precisa ser solidário, fazer com que a sua qualidade técnica também entre no plano coletivo, né? Você não pode jogar só individualmente. Eu acho que isso foi uma das coisas que o Filipão soube administrar bem. Nós tínhamos um time altamente qualificado, mas no nosso interior a gente sabia que se nós não corrêssemos, não marcássemos o adversário, nós não iríamos ganhar de ninguém. Eu acho que isso também foi um ponto que hoje eu vejo, sempre eu trago essa lembrança assim do que eu vivi para os atletas de hoje, né? Não adianta você ter uma condição técnica somente, você precisa se doar, precisa ser solidário, né? Porque o campeonato ele exige isso. Pois é, o elenco era tão bom, tão encaixado, vocês jogavam como música, que para nós torcedores, nós tínhamos a impressão de que aquele elenco do Grêmio ganhava o jogo quando queria. Quando vocês tinham vontade de ganhar, iam lá e faziam a vitória, viravam um placar que era muito adverso. Tinha algo de muito especial naquele elenco vencedor, né? Eu queria saber de ti o que era trabalhar com o Filipão. Cara, para mim, assim, foi uma satisfação muito grande, até porque, assim, o Filipão, quando eu fui para o Grêmio, ele não era o que é hoje. Claro que hoje a gente vê o tamanho do Filipão, a dimensão que tem esse profissional, mas eu fico feliz porque nós fizemos parte desse crescimento dele. A evolução do Grêmio, tudo aquilo que o Grêmio fez, contribuiu para que ele pudesse ser esse cara respeitado de hoje. Né? Eu lembro lá ali na situação, nós brincávamos com ele, com o Monza 86 que ele tinha. Então, quer dizer, até então ele não tinha as conquistas. E aquilo foi construindo. Então, hoje, eu falo sempre com ele, hoje eu vejo o carinho que ele tem por aquele time. Porque aquele time alavancou a carreira dele. Aquele time ajudou ele a chegar onde ele chegou hoje. Claro que ele teve muito mérito, ele subiu de patamar, ele evoluiu e ele soube se manter em alto nível. Então, isso se deve muito à qualidade. O cara ele precisava de uma oportunidade. Essa oportunidade foi dada e ele nunca mais saiu do alto nível, né? Então, eu vejo assim que a gente fez parte desse início. Foi uma satisfação muito grande, porque ele continua sendo o mesmo cara que foi em 95, 96. Um cara respeitadíssimo e um cara que atende todo mundo, humilde, um cara que é simples nas suas colocações, né? Vê o mundo de forma simples. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande. Eu tenho aprendido com ele. Hoje ele faz parte de um grande amigo que eu construí no meio do futebol. Goiano, eu queria te perguntar sobre algumas passagens em específico.
Primeiro eu queria que tu me comentasse um pouquinho daquele duelo Grêmio e Palmeiras, daquele duelo fantástico. O 5-0 aqui e o 5-1 para eles lá. O que foi aquele momento, aquele contexto todo? O que passava pela cabeça de vocês? Já estava ganho aquele segundo jogo? O que houve? Na verdade, vamos falar no primeiro, né? O primeiro, na verdade, nós não esperávamos nunca que a gente iria conseguir aquele resultado, né? Foi uma situação que caiu no nosso colo. Na verdade, assim, nós tínhamos um respeito muito grande pelo Palmeiras, para não dizer medo, né? Porque era um timaço, né? O time do Palmeiras era um timaço. Então, nós tínhamos um receio muito grande. E esse medo, entre aspas, ele nos mobilizava, ele nos levava para frente. E a gente sabia que a gente não podia dar mole, a gente não podia falhar, e nós não podíamos fazer um jogo mais ou menos, que nós iríamos perder. Então, todas as vezes que nós íamos enfrentar o Palmeiras, havia uma mobilização. E o Filipão também sabia trabalhar muito bem esse lado. Então, aquilo ali caiu no nosso colo. Teve aquela expulsão do Rivaldo primeiro, e aí depois teve do Valber e do Dinho, e nós aproveitamos as oportunidades. E eu acho que faltou um pouco de estratégia para o lado do Palmeiras, né, que o Palmeiras tinha também um grande time, né, e ele não quis voltar à sua marcação, fazer uma marcação baixa, né, e eles continuaram nos atacando. Então, quer dizer, o Grêmio era mortal, né, tinha com o Jardel, com o Paulo Nunes, nós tínhamos arremates de fora da área com Arce, enfim, Arius, vivendo uma fase extraordinária. Só que nós conseguimos um resultado que a gente não esperava, e eu não sei se isso levou a gente a entrar numa zona de conforto muito grande, e quase deixamos de passar para outra fase da Libertadores por um descuido. Mas são coisas que fazem parte da vida de um atleta, e com certeza aquilo ali nos ensinou bastante. E depois daquela derrota em São Paulo, de 5-1, nós aprendemos algumas coisas ali que serviu para frente aí para a gente conseguir aquele título. Em 96, teve um jogo também que foi muito bom para o Grêmio, que foi a vencer a Recopa. E vocês venceram por 4-1 o Independiente, né? Aquele jogo também foi um jogo extra classe, né, Goiano? Foi um jogaço, né? Porque as equipes argentinas, elas sempre davam muito trabalho, né? O argentino, ele não se entrega, né? Um jogo um jogo de muito choque, né? De muitas divididas e de muita técnica também, né? E naquela ocasião, nós enfrentamos grandes jogadores, né? O Thiago, se não me engano, acho que era um meia. Então, a gente teve também, assim, um cuidado de mobilização. O Grêmio, assim, na nossa época, tem lembranças claras que os melhores adversários que a gente enfrentava, geralmente eram os melhores jogos que a gente conseguia fazer, porque existia uma mobilização. Nem você falou, o Grêmio, em alguns momentos, ele falava assim, vamos ganhar agora. E isso, em parte, tem um fundo de verdade, porque às vezes nós íamos jogar, assim, pelo potencial que tinha, às vezes nós entrávamos um pouco moroso, e aí nós tínhamos que ser cutucado para depois reagir, sabe? Aí levava um gol, aí reagia e definia o jogo. Então, isso é muita confiança também no nível técnico, na condição individual, mas para quem está de fora, é ruim, né? Nós teríamos que ter um pouco mais de regularidade em todos os momentos, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível. Mas nos momentos em que a equipe era exigida, ela sempre deu resposta, conseguiu fazer grandes jogos. Eu tenho certeza que durante esses 2 anos e meio, de 95 até o meio de 97, o torcedor gremista, ele comemorou mais do que em outras épocas, né? Então foram esses 2 anos e meio aí de muita alegria para o torcedor do Grêmio. Porque aí tem 2 fatores que tu comentaste, né? No meu modo de ver, que é a confiança pelo um excelente grupo que tinha, pelo trabalho que vocês desenvolviam. E uma coisa que me chamou a atenção que tu colocaste agora, que muitas vezes a gente vê como ponto negativo, mas nem sempre é. Tu falasse em medo. Mas o medo, numa certa moderação, ele é muito bom, né? Porque faz com que tu tenhas mais responsabilidade naquilo que tu faz.
né? E eu acho que tu colocasse perfeitamente, esse medo não é vou tomar 10 do Palmeiras, ou vamos jogar muito mal. Não, era um medo porque tu respeitava o adversário, né? E isso maximizava a confiança e todo o trabalho que vocês desenvolviam. Sim, com certeza. Não, o medo ele faz parte, né, dos grandes vencedores. Se você lê a biografia dos grandes vencedores, eles vão falar do receio, né, esse medo entre aspas, né, um medo que te faz preparar melhor, né, que faz você acordar mais cedo, né. Eu lembro de uma situação de um clássico Grenal, em que foi comentado muito durante toda a semana. E nós jogamos esse clássico no Beira-Rio, não esqueço disso. Foi um clássico muito comentado durante a semana, o goleiro era o Goicoechea, e esse clássico, sabe, a imprensa divulgou bastante, e eu me lembro que chegou no domingo, 7 horas da manhã, eu já estava desperto, assim, levantei, parecendo que eu queria fazer alguma coisa. Nós jogamos esse jogo, foi um jogo muito bom, nós empatamos 1-1, e no outro final de semana, se não me engano, nós jogamos contra o Glória, foi um time do interior do Rio Grande do Sul aí. E eu me lembro que eu acordei 11 horas. Então, olha para você ver. Então, a importância de um jogo, né, o receio que você tem daquele jogo, de repente pode dar errado, a gente sabe hoje, naquela ocasião também, claro que eu sabia, né, que um clássico Grenal ele te promove, mas também ele pode acabar com a sua carreira, né? Então, esse receio, esse medo, entre aspas, ele te impulsiona para frente. E eu me lembro que aí, uma semana antes, eu acordei 7 horas da manhã, fiz todo o protocolo, tomei café, tomei o meu chimarrão, que eu acostumei tomar aí, almocei bem, descansei bem, fui para o jogo às 16 horas, fiz um grande jogo. E no outro final de semana, eu acordei 11 horas, porque era, acho que o Glória de Vacaria, se não me engano. Então, quer dizer, faltou o quê? Faltou medo, faltou respeito. E aí foi um dos piores jogos que eu fiz. Então, são situações assim que a gente hoje entende, às vezes nós aconselhamos, né? Nós vivemos situações hoje no futebol, eu não estou mais dentro de campo, mas eu tenho uma experiência até para estar aconselhando, para estar vendo o momento e estar alertando, mas é só passando, às vezes, para você aprender, né? Mas o medo, sem dúvida, faz parte dos grandes vencedores. Goiano, em cima desse item que tu colocasse agora, tu acha importante um departamento psicológico dentro do clube? E pode ser uma pergunta bem superficial, assim, sem importância, mas eu vejo que os maiores clubes, inclusive da Série A, hoje do Campeonato Brasileiro, não dispõem do departamento de psicologia. Como tu... Não, eu acho importante, eu acho que a parte... Pode falar. Não, queria saber o que tu acha disso. Não, eu acho importante, a parte emocional, ela é tudo, né? Então, tudo aquilo que vem somar, tudo aquilo que vem para ajudar, e eu acho que hoje, pior ainda, eu acho que hoje você tem uma necessidade ainda até maior do que antigamente, porque hoje nós éramos cobrados no final de semana no jogo, agora hoje existem as redes sociais, então hoje ficou pior. Então eu acho assim que a parte emocional do atleta, o atleta sabendo e entendendo esse lado, né, fazer uma gestão boa das suas emoções, faz com que ele vá para o jogo com mais tranquilidade. Eu acho que essa parte ela é fundamental. Ter esse profissional hoje, ter um acompanhamento diário, né? E hoje, assim, por mais que o treinador, hoje quem trabalha, o staff, né, ali, ele passa também a ter esse papel aí de psicólogo, de ajudar, de compreender, mas ter um profissional da área, eu acho importante sim. Principalmente o jovem atleta, né? Que hoje ele sofre grande influência das redes sociais. Ele é muito sensível tanto à crítica quanto ao elogio. Eles se perdem tanto de uma parte como de outra, né? E hoje, muito mais, porque tem um empresário também. O empresário hoje, ele vê o atleta como uma empresa e, às vezes, ele só pensa na empresa, só pensa em que o atleta dê resultado para que ele possa lucrar. Eu acho que aí esquece muito do ser humano. O ser humano, para você ter sucesso, para você ter conquista, você precisa do ser humano. E, às vezes, o ser humano ele é deixado de lado. E aí a gente tem que ter um cuidado, sim, para que esse atleta tenha uma gestão boa das suas emoções, no momento em que precisa ser resiliente,
ele precisa entender e tem que estar preparado. No momento também em que ele está vivendo um grande momento, entender que aquilo é algo que pode passar. Então, nada é eterno, né? Eu falo assim que eu até brinco que o céu e o inferno no futebol tá lado a lado. Hoje você pode estar no céu, amanhã tem um jogo, desse jogo você pode ir para o inferno. Então, as coisas são muito muito rápido assim, ó. Você sai de um lugar para outro muito rápido. E o atleta em si ele tem que estar preparado para isso, né? Não comemorar muito quando ganha e nem lamentar muito quando perde. Ele tem que estar sempre equilibrado, sabendo que ele tem que manter uma regularidade. Se ele jogou bem hoje, amanhã o padrão exige que ele faça igual ou melhor. Então, é uma cobrança também, né? E ele tem que estar bem mentalmente para poder executar bem. Goiano, Copa do Brasil, 1997. Maracanã lotado e nós conseguimos, num empate contra o Flamengo, conquistar esse título. Me fala um pouquinho do ambiente desse jogo e como foi essa partida. Então, Fábio, essa partida eu acompanhei, porque na verdade eu machuquei na semifinal do campeonato contra o Corinthians e o João foi o meu substituto. Eu acompanhei de Porto Alegre, cara. Feliz da vida, né? Porque foi um feito, né? Você calar um Maracanã lotado, né? Um Flamengo potencial que tinha. Então, é mais um feito, né? Mais um feito na história do Grêmio, né? Por aqueles atletas que ali estavam durante aquele jogo, né? Um golaço do Miguel, um golaço também do João Antônio. O Antônio foi protagonista também, né? Não entendi, Fábio. João Antônio foi protagonista nesse jogo também. Sim, não, jogou muito. O João foi também um grande profissional, né? Foi um cara vencedor também, né? Paraná Clube, quando veio para o Grêmio ali. Então, com certeza, é mérito muito do profissional que ele sempre foi, e entrou ali e foi decisivo, né? Conseguiu fazer aquele gol, depois o Miguel fez o gol que nos deu o título. Então, foi fantástico. Eu, mesmo de Porto Alegre, assim, feliz da vida, porque foi um título que nós conseguimos invicto, de maneira invicta, né? Nós não perdemos nenhuma partida. E aí foi a era do Evaristo de Macedo. Voltando ainda em 96, onde tu teve, eu acho que o auge da tua carreira, pelo menos no Grêmio, eu considero, onde tu inclusive fosse o Bola de Prata, né? Eleito como um grande destaque no campeonato. Aqueles 2 jogos contra a Portuguesa, onde nós perdemos de 2-0 lá e ganhamos de 2-0 aqui, faltando 6 minutos para acabar, aquele gol iluminado. Tu estava dentro do campo. Tu estava dentro do campo. Me conta um pouquinho daquele jogo. Então, esse jogo foi marcante para mim, Fábio, porque principalmente no segundo gol do Ailton, eu imaginava, no meu subconsciente, que faltava ainda uns 20 minutos. E quando o Ailton faz o gol, o Ailton sai correndo para comemorar ali e o Filipão me chama. Eu saio do campo e ele me passa uma orientação, porque ali o Dinho tinha saído. Sim. E o Ailton entrou no lugar do Dinho. Então, a gente ficou mais um time que atacava mais do que defendia. Então, ele trouxe ali uma orientação tática, né, para que eu não saísse da cabeça da área, né, porque eu sempre fui segundo, eu vim para primeiro. O Miguel veio para perto de mim ali para organizar o jogo. E ele passou uma orientação e ele falou assim, ó, falta 5 minutos. Porque, na verdade, nós fizemos aos 39, mas até chegar lá, ele olhou, ó, falta 5. E eu, no meu subconsciente, eu imaginava que faltava 20, cara. Quando ele falou 5 minutos, eu voltei assim, eu acho que eu me emocionei porque eu pensei, pô, 5 minutos para a gente ser campeão brasileiro. Aqui não vai passar. Aí eu me emocionei, eu entrei, voltei para o campo com lágrimas, descendo. E eu falei para o Mauro Galvão, o Galvão foi o substituto do Adilson, falei, Galvão, falta 5 minutos para a gente ser campeão brasileiro, cara. Vamos dar nesses caras, usei esse termo, né? Vamos dar nesses caras aqui, cara. Não vai passar nada. E aí nós voltamos, cara, e ali foi 7, 8 minutos ali, cara, de uma disputa, assim, emocionante, porque eu particularmente, me veio uma emoção muito grande de saber que o tempo era mínimo e eu achava que ainda tinha um tempo grande ainda para a gente fazer o segundo gol. Mas são lembranças, né? São algo que a gente viveu e, felizmente, a história no final deu certo.
Goiano, tu contando essa história, eu chego a me arrepiar de emoção, porque foi um jogo fantástico, magnífico, e essa colocação que tu fizesse, onde o Dinho saiu, eu não sei se tu te lembra que o próprio Dinho falou que ele pediu para o Felipão tirar ele e colocar o Ailton. Sim, sim, sim. Não, ali tudo cooperou, né, Fábio? Eu acho assim que as coisas elas cooperam. Quando tem que acontecer algo, são coisas que cooperam. E o Dinho saiu ali, o Ailton vivia também um momento difícil no clube, não era um atleta que estava vivendo um grande momento. E apesar de ser um baita cara, um grande profissional, o Ailton foi um dos caras mais divertidos e mais amigo que eu conheci ali, um cara bacana demais. Todos têm um carinho enorme por ele. E ele estava vivendo uma situação, uma fase difícil, né? Para substituir o Arilson saiu num momento muito bom. O torcedor fica com aquela exigência, né? Que às vezes o substituto tem que ser igual àquele que está, enfim. Mas o Ailton deu certo para o Ailton fazer aquele gol, porque foi mérito mesmo. O cara, ele foi muito profissional durante todo o ano ali. Às vezes ele era cobrado, mas ele estava batalhando ali, ele não se entregou e ele foi premiado nesse último jogo. Eu não posso deixar de te perguntar sobre a final contra o Ajax em 95. Para nós, torcedores, nós não perdemos aquela final, né? Foi um acaso, numa cobrança de pênalti de um time que estava muito bem, que era o Grêmio, contra uma máquina, uma seleção, né? E nós em nenhum momento deixamos aquele jogo ser entregue, né? Teve uma bola no poste do Jardel, que quase foi gol do Grêmio, e no pênalti 2 jogadores perderam a cobrança e esses jogadores nunca erraram, né? Tinha uma extrema eficiência na cobrança de pênalti. Como é que foi aquele ambiente, Goiano? Foi uma perda assim lamentável, né? Muito, muito. Essa talvez foi a pior derrota da minha carreira, porque antes da ida nossa para Tóquio, nós que eu falo assim, eu e o Adilson ele acompanhava muito mais do que eu. Sim. Eu gostava de acompanhar o adversário, mas o Adilson mais. E nós assistimos, acho que umas 6, 7 fitas do Ajax, e o Adilson fala assim, Goiano, não tem como ganhar. O Adilson, ele era bem direto, assim, né? O Adilson, ele é aquele jeito dele. E ele fala, não tem como ganhar. Nós não podemos levar goleada. Se perdemos de 2-0, é resultado de jogo. Mas nós... ele era sincero, assim. Aí a gente acompanhava e aquele aí, você imagina, né? Se a gente tinha um pouco de medo para jogar com o Palmeiras, imagina contra o Ajax, né? Mas, enfim, nós viajamos para Tóquio sabendo da grandeza do Ajax. Só que o que acontece? Um jogo só é um jogo onde tudo pode acontecer. É um jogo onde você pode estar numa tarde ou numa noite muito feliz e às vezes você vai pegar o adversário que ele não está tão mobilizado. Eu não sei se foi isso ou se nós jogamos realmente muito bem. Eu acredito assim que a gente fez um jogo perfeito. Às vezes eu pego alguns momentos assim para ver alguns pedaços, que até hoje os estudiosos de futebol gostam de ver assim até para tirar conteúdos daquele jogo, né? A forma que jogou o Ajax, eles iniciavam com 3 e defendia com 4, enfim. Quando tinha a bola, ele ficava com 3 no fundo e fazia 3-4-3, enfim. Isso serve até para os estudiosos também. E aí eu parei esses tempos atrás para assistir um pouco daquele jogo. 1995, nós imprimimos um ritmo muito intenso, de uma intensidade muito alta, que serve para os dias de hoje. O futebol, ele evoluiu, ele passou a ser mais intenso que antigamente. Mas ele ainda serve para os moldes, para os conteúdos que está usando hoje, serve. Nós fizemos um jogo muito, muito tático e com muita intensidade, a saída nossa muito rápida para frente. Então, eu acho assim, como você falou, eu também não considero que nós perdemos. Na verdade, nós não perdemos o jogo, né? Nós perdemos a cobrança de pênalti. Mas fizemos um jogo que talvez se fosse na somatória de melhores lances, de ocasiões, eu acho que nós poderíamos sair vencedores. Mas o destino não quis, mas conseguimos deixar um legado bom. E ali também tivemos uma expulsão infeliz, né? Que, no meu modo de ver, foi ilegal, porque o árbitro se utilizou do vídeo e não poderia.
e prejudicou muito o Grêmio, com um jogador a menos, mas mesmo assim imprimiu um ritmo de jogo que fez jus ao adversário e nós quase ganhamos a partida. Pois é. Criou-se bastante oportunidade, né? O Jardel, ele errou alguns gols que ele não costumava errar. O Jardel tinha um aproveitamento muito bom e nesse jogo ele teve algumas chances ali que se ele em qualquer outra ocasião ele faria, mas faz parte, né? Ele também nos levou ali, né? Sendo artilheiro da Libertadores, enfim, foi um grande goleador que passou e marcou também a sua história aí no Grêmio. Aí em 99 tu encerraste o ciclo no Grêmio. Sim. Como é que foi o restante da tua carreira? Aí foi assim, depois do meio de 97 para frente, Fábio, saíram muitos atletas, né? Permaneceu, acho que eu, o Roger e o Darley, se não me engano. E aí começou a chegar bastante jogadores, né? Essa reformulação, ela vai um tempo, né? Para você achar um time ideal de novo, né? Porque você vive uma fase, uma fase geralmente ela dura aí, sei lá, hoje o máximo 4 anos. Sim. O Grêmio teve esse ciclo aí de 2 anos e meio aí vitorioso, aí deu uma baixa, aí teve que demorar mais um tempo, né? Mas aí muda-se também a parte diretiva, muda-se jogadores, enfim, começou a ter um planejamento de usar os jogadores da base, surgiram muito bons jogadores, o Tinga, o Ronaldinho, o Anderson Polga, o Gavião. Então, assim, eu acho que eu comecei a viver mais uma outra fase, assim, mais de como alguém para dar uma sustentação para esses jovens que estão chegando. Claro que a gente já não conseguia ter o resultado que a gente teve no passado, mas o êxito nem sempre são as conquistas. O êxito maior, às vezes, é um legado que você deixa como profissional, como uma honestidade de trabalho, como aquilo que você se entrega, né? A fidelidade ao trabalho no dia a dia. Então, eu procurei sempre ser isso, mesmo não tendo o mesmo rendimento que tive em 95, 96, no início de 97, mas eu sempre procurei ser muito fiel ao Grêmio. Então, eu acho que eu ajudei, mesmo não tendo conquistas. Nós tivemos alguns momentos em 98 também, que iniciamos mal a competição, chegou o Celso Roth, né? Ele fez uma avaliação no elenco, mudamos o jeito de jogar, passamos a jogar de outra forma. Nós ainda classificamos ainda para o mata-mata no Brasileiro de 98. Enfim, eu acho que eu fiz parte, em algum momento, assim, até na parte mais técnica, do que propriamente como jogador de futebol. Então, eu estava sempre nessas conversas, ideia de jogo, e de lançar atletas. No caso do Ronaldinho, nós somos campeão em 99 da Copa Sul, nós tínhamos um time, o Ronaldinho não jogava nesse time, o Celso Roth, como era o capitão dele, ele me chamava para conversar e ele tinha dúvida em colocar o Ronaldinho para jogar aqueles jogos finais de 99, e eu comentei ainda com ele que nós jogávamos com 4 volantes no meio, né? Eu, o capitão, o Fabinho e Itaqui, né? O Zé Alcindo e o Macedo na frente, e ele veio falar comigo depois da conquista lá contra o Paraná Clube, e eu falei com ele, Celso, se você tirar um dos volantes, nós ainda vamos ficar com 3, e nós corremos por ele, mesmo que ele não venha para fechar, os 3 nós vamos compensar. Ele é um menino que ele pode nos ajudar tecnicamente, e ele tem feito os gols, ele estava vivendo uma fase muito boa no outro time. E aí acabou que o Celso também, não sei se ele me ouviu ou se realmente ele já estava programado a fazer aquilo, e acabou dando oportunidade para o Ronaldo, e o Ronaldo, posso dizer que ele deu o título para nós, né? Ele fez grandes jogos ali na parte final, ali, principalmente contra o Internacional, e a gente foi campeão gaúcho em 1999. Por que ele tinha dúvida em colocar o Ronaldinho? Por ser muito jovem ou porque atrapalhava o sistema defensivo dele? Não, ele falava em questão tática. Infelizmente, né, naquela ocasião, a gente ainda... Até porque o Grêmio tinha também uma identidade de muita marcação, e ele tinha dúvida em questão dele fechar espaço.
Certo. Eu acho que ele não acompanha o marcador, enfim, mas é coisa de treinador, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar, né? Tem a sua estratégia. E naquela ocasião ali, eu tenho certeza que aquilo ali também serviu até para a carreira dele, né? Porque o talento, o grande jogador, ele tem que ter espaço, porque ele faz o diferente, né? Hoje, a maior parte faz o básico. Esses jogadores de alto nível, de um nível técnico grande, como o Ronaldo, eles definem jogo. E eles definem campeonato. Foi o que aconteceu. Então, o valor individual também tem que ser ressaltado e tem que ser valorizado. Goiano, para encerrar, 2 perguntas. Depois tu tivesse uma rápida incursão como treinador, né? E hoje, qual é a tua função no Novo Horizontino? Hoje eu sou diretor de futebol. Eu já estou no Novo Horizontino já tem 10 anos. Na verdade, o Novo Horizontino é um clube novo, né? Foi fundado novamente. Aquele que eu joguei, ele não existe mais. Hoje é o Grêmio Novo Horizontino. Eu joguei no Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Certo. Hoje eu já estou no clube já faz 10 anos. Hoje eu trabalho como diretor de futebol, juntamente com o nosso presidente, que é um ex-atleta. Praticamente são 2 ex-atletas que comandam o clube. O Genilson, né, que é o presidente do Novo Horizontino, e eu, o diretor de futebol. E aí nós estamos lutando aí, peleando, como vocês falam, né, a cada ano aí, para levar o Novo Horizontino mais adiante. Felizmente, esse ano, né, nós conseguimos o acesso aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. Já é o 6º ano na Série A do Paulista. Então, o trabalho nosso é para que essa equipe continue em evolução. Acho que a gente tem estrutura para suportar até uma Série B de Brasileiro e vamos trabalhar para que a gente chegue lá. Tu, como volante, um grande jogador de meio campo do Grêmio, do São Paulo, tu acha que hoje ainda existe espaço, Goiano, para um volante, um primeiro volante quebrador de bola? Difícil. É difícil. Hoje o futebol ele passou a ser um futebol total, né? Inverteram-se muitos os valores. Hoje o atacante que atacava, ele está defendendo. O defensor que defendia, ele está construindo. Então, eu falo assim, essa é a ideia de hoje. A gente não sabe se isso é uma moda, se vai passar, se vai voltar de novo, mas hoje o que se joga, você precisa de ter bons jogadores que iniciam bem o jogo. Então, a gente já está vivendo isso já há algum tempo, né? E dentro dessas características você tem que trabalhar, porque se você for diferente, você não vai ganhar de ninguém. Então, você tem que acompanhar mais ou menos a evolução do futebol e tentar ser melhor, ter alguns pontos que te diferenciem, né? Mesmo você fazendo esse jogo que pede, mas se você tiver um diferencialzinho, às vezes você tem uma peça tecnicamente melhor ou um jogador que você cria um sistema para que ele tenha um pouco mais de liberdade, enfim. Isso aí é estratégia e inteligência de quem comanda, né? Mas futebol hoje, ele perdeu espaço para esse cara que só rouba a bola. Eu te perguntei isso porque aqui no Sul a gente ainda tem essa mania, né, de ter um primeiro volante quebrador de bola e a partir do segundo volante ser o cara que distribui o jogo e que faz a transição entre a defesa e o ataque. Como tu jogou nessa posição e conhece bem, tem expertise, eu resolvi te fazer essa pergunta, né? Sim, mas eu penso assim, as ideias, elas estão aí. Agora, sim, isso não quer dizer que se você tiver um cara que só marca, você não vai ganhar. Às vezes você vai ganhar. Depende muito do que você tem na frente desse quebrador de bola. Porque você tem que mudar a estratégia, né? Hoje, se você quer fazer um jogo que está se fazendo, né, um jogo que começa de trás, você tem que ter um goleiro que tenha um bom pé, você tem que ter um zagueiro que tenha um bom passe entre as linhas, que é o futebol que se joga hoje. Isso não quer dizer que se você jogar de forma diferente, você não vai ganhar. Você vai ganhar, mas você vai fazer um jogo diferente. O Roger, quando ele assumiu o Grêmio, o Roger é um grande amigo que eu tenho uma consideração enorme por ele. Quando ele assumiu o Grêmio, eu tive aí, nós conversamos, e eu continuo conversando com ele. Ele não pôde fazer o que ele faz hoje. Ele tinha um Grêmio que às vezes ele fazia uma ligação direta, ele tinha uma aproximação de segunda bola para pegar a segunda bola, e aí ele fazia o jogo técnico do meio para frente. Sim. Entendeu? Então, é uma ideia. Ele respeitou muito a tradição do Grêmio, o perfil do Grêmio, e o Grêmio ele foi
tendo resultado, e ele passou a trazer também esse jogo de construção um pouco mais para trás. Mas se você analisar o que era o Roger tinha muito pouco jogo de saída de bola. Ele tinha um jogo da segunda bola. E hoje você já vê o Grêmio já saindo de trás. Não muito, como tem outras equipes que saem melhor. Sim. Mas o Grêmio já tem uma construção também de trás boa, com os dois volantes, o Maicon, o Mateuzinho, são altamente técnicos, né? Os caras saem com uma qualidade enorme. Então, são ideias, né? Isso não, é ideia de jogo, mas cada um tem a sua, isso não quer dizer muita coisa, né? Então, o que vale no final é você colocar a bola dentro lá e comemorar. É verdade. Bueno, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, tá? Muito interessante, tu elucidou muitas coisas aqui que eu queria saber. É uma alegria poder te ouvir um pouquinho. Deixa um recado para o torcedor gremista. Prazer, foi muito grande participar com você, Fábio. Eu tenho uma consideração enorme por vocês, uma gratidão. E para o torcedor do Grêmio, para todo o povo gaúcho aí, eu posso dizer que foram os melhores anos da minha vida como atleta profissional de futebol. Então, devo muito a vocês, torcedor do Grêmio, nota 10. Eu faço parte de um grupo, eu estou num grupo Imortal Tricolor, que eu acompanho, às vezes, a euforia de todos os torcedores ali. Vejo a paixão que o torcedor gaúcho tem pelo Grêmio. Enfim, meu abraço, a minha consideração para todos vocês aí. Muito obrigado. Um grande abraço para ti. Grande abraço. Obrigado.